Ecologia em Ação hoje com uma convidada ilustre, a Maria Raquel Matos, de Matos, né? Ela é bióloga, é funcionária presidente da Fundema, Fundação Municipal de Meio Ambiente de Joinville, que vai conosco hoje destrinchar aí alguns problemas, algumas soluções e dar uma paz para os nossos contribuintes que têm processo de licenciamento ambiental no órgão, e ela vai prometer para nós algumas melhorias. Não é isso, Raquel? Isso. Então é um prazer você estar conosco aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Nós sempre temos que realmente bater nessa tecla, porque o programa é um programa de ecologia, educação ambiental, e é muito questionado sempre na questão dos licenciamentos ambientais. Como também sou um profissional que sempre trabalhei nessa área, tenho uma relação muito grande de clientes importantes, fui o pioneiro na questão do licenciamento ambiental no Estado, e ajudei na elaboração da Lei 14.250, em 1981. Então, eu fui um profissional que fui muito requisitado, porque eu trabalhei no Legislativo, lá na Assembleia Legislativa, como voluntário, representando a Associação de Meio Ambiente, nessa área da legislação do licenciamento ambiental. Então, eu tive uma experiência muito forte, muito rica, ajudei muita gente, o licenciamento ele se aperfeiçoou bastante nos últimos anos. Antes você protocolar o projeto e tchau, esquecia, ninguém, não via nenhuma carta, não via nenhuma solicitação, o técnico não era mais contatado, esqueciam. Ia para a prateleira, não, cumpriu o documentozinho, o papel lá, o empresário tocava para frente. Mas isso tudo mudou, Raquel. Eu vejo hoje que a tua responsabilidade como presidente de um órgão da maior fundação do estado de Santa Catarina, que teve a outorga, a certificação pelo CONSEMA, Conselho Estadual do Meio Ambiente, né? É pleno, é a fundação que mais atividades tem outorgadas pelo CONSEMA. Então, ela é equiparada quase com a própria Fátima, né? São alguns processos que a Fátima... ainda de extensão maior, a Fátima ainda pega. Então, Raquel, eu já deixei então para os telespectadores que você é bióloga, né? Isso. Dá aulas no Bom Jesus e... É a minha diversão. É a tua diversão, né? E nós vamos hoje conversar, mas antes de nós começarmos o programa, nós vamos falar para os nossos telespectadores que hoje é o dia do não fume, é o dia mundial de ações contra o tabagismo. Exato. Aqui na emissora nós temos metade dos funcionários que fumam e a outra metade não fuma. Então nós sempre temos uma luta aqui entre os que não fumam, porque quem não fuma leva mais nicotina do que os que fumam. Quem fuma tem um filtro. Quem fuma tem filtro. E os que não fumam levam 21 intoxicações mais fortes no organismo do que aqueles que têm o filtro entre a fumaça e o cigarro. Mas então seria um dia muito importante. Vamos deixar o recado aqui para o telespectador. Não vale a pena fumar. A saúde é muito mais importante. E aquele jovem que fuma hoje não imagina que depois dos 50 ele vai ter problemas seríssimos. Então vamos começar o nosso programa, Raquel. Sim. Eu abordaria a questão dos sacos plásticos. Nós temos uma legislação hoje municipal que obriga o supermercadista a não mais entregar gratuitamente o saco plástico, é isso? A legislação, eu até trouxe ela aqui, assim, para que ela fique bem esclarecida, porque tudo que é novo assusta, né? Então, é legal a gente deixar bem claro. O que o comerciante vai ter que fazer? A começar pelos supermercados de porte maior. Vai dar um recado para eles. Então eles têm que fazer, porque a lei diz que no dia 14 de setembro começa a ação nos supermercados de grande porte, daqui a um ano de médio porte, mais um ano de pequeno porte. Então diz assim, de forma bem clara, que vai ter que ser uma substituição dessas sacolas. Pode agir de algumas formas. Pode fazer o estímulo ao consumidor para que ele leve as suas sacolas de casa, use as próprias sacolinhas de plástico que já tem em casa, ou então o comerciante vai dar um desconto, a cada 5 itens ele desconta 3 centavos. Né? O importante é que isso esteja de forma bem visível numa placa, e até o dia 14 de setembro essa placa tem que ser colocada no estabelecimento, dizendo que as sacolas então são oferecidas de forma que torne aquele comerciante responsável por elas. Porque isso é importante, que cada pessoa que gere o resíduo, e nesse caso o supermercado, ele é responsável por ele. Assim como o industrial também é. Exatamente, todos nós somos responsáveis na realidade pelos nossos resíduos. Então o que o comerciante tem que ficar tranquilo? A punição que se fala, né, a aplicação da multa vai acontecer se ele se recusar a recolher as sacolinhas que ele mesmo destinou
e dar um destino correto para elas, que nós temos aqui o nosso sistema de reciclagem no município. Então, nesse Explica caso... melhor isso. Assim, melhor. ele pode, como ele é responsável, ele pode usar o saquinho, no, mas eu comprei... No caixa? Eu fui lá e comprei no teu supermercado e levei 3 sacolinhas. Ah, você levou? Eu levei as sacolinhas, porque você forneceu. Aí eu vou lá e devolvo essas sacolinhas para você. E você tem que dar um destino correto para elas, que é galpão de reciclagem, coleta seletiva. Então, não é assim que vai proibir de que nunca mais vai poder usar. Mas quem forneceu a sacolinha tem que dar um destino correto para elas. Ou seja, o contribuinte leva lá a sacolinha, ele pode até usar aquela sacolinha de novo ou simplesmente devolve e o supermercado tem que dar um encaminhamento. Ah, ele deve devolver para o supermercado a sacolinha velha? Pode devolver. Ele não pode encaminhar para reciclagem? Pode também, mas se a pessoa quiser levar, o que a lei diz é que como quem forneceu é responsável pela sacola, se eu não quiser pôr na reciclagem em casa, eu posso levar no supermercado, em qualquer estado. E aí a pessoa que forneceu, que é o supermercado, tem que encaminhar para a reciclagem. Mas como nós temos coleta seletiva, na cidade, toda a região dá 98,7% do município com coleta seletiva. Então, cada um já pode também colocar a sua sacolinha. Qual é a ideia disso tudo? É mais importante que reciclar é o reduzir. Não é que a sacola é o grande vilão, porque as pessoas têm um péssimo costume de endeusar ou endemonizar alguma coisa, né? Certo. Então, não é que a sacola não pode mais ser usada, porque se a gente fosse pensar assim, então o tubinho de pasta de dente teria que voltar a ser aquele de metal, lembra como era? De chumbo. De chumbo, né? Porque não pode ser de plástico. Não é assim, é metal a forma... pesado. Não é? Quer dizer, a gente acaba, em vez de progredir, regredindo, nós temos que pensar como reduzir isso, se for possível, reciclar, se for possível, reutilizar. Por isso até... São os 3 R's, né? Exatamente. Dá licença um pouquinho que eu trouxe um material aqui para mostrar. Essa é uma campanha que nós vamos iniciar. Já começamos no final do ano passado, mas esse ano ela vai entrar mais forte. Que é a chamada... Dá para ver? Agora dá. É o Rio Mais Limpo. Por quê? Nós moramos numa cidade que temos aqui 7 bacias hidrográficas. O verso da sacola, e essa sacola é para incentivar que as pessoas parem de usar o saquinho, né? Tá bom. Então, o verso da sacola fala do nosso programa. Cada pessoa que for nas palestras que a Fundema oferece, nos eventos, nós vamos ter, por exemplo, a mostra ambiental agora em setembro, lá no Parque Zoobotânico, as pessoas receberão essas sacolas, elas são bem reforçadas, pode carregar bastante peso no supermercado. E as pessoas que frequentam os rios da cidade para banho, porque a gente fala assim muito da cultura de praia, né? Mas aqui em Joinville nós temos muitos banhistas de rios, cada rio lindo que a gente tem na região. Então essas pessoas receberão também esse kit, que tem a sacolinha de carro, para não jogar lixo pela janela, para não ir parar no mangue, né? Isso. Jogos para as crianças, esses jogos são educativos. Vai explicando para a criança tudo que ela pode melhorar no ambiente onde ela vive. Uma camiseta para lembrar da campanha, né? E a sacola em si. Então, esse kit, ele serve para quê? Para repensar essas atitudes. Então, em vez de ficar só na história da sacolinha do supermercado, vamos reduzir tudo que a gente usa. Se eu posso comprar uma embalagem maior de um produto, eu vou gerar menos resíduo, não precisa comprar um monte de embalagenzinhas pequenas. Ou seja, é para o cidadão ir pensando como é que ele pode melhorar esse ambiente onde ele vive. Né? Diminuir o consumo. Nós temos a nossa... Quem patrocinou isso aí? Isso daqui, tinha verbas na fundação? Sim, nós temos esse daqui, vem da Companhia Águas de Joinville, num projeto que a gente daquela faz... cota mensal que eles dão, né? O SOS Nascentes, né? Então, o SOS Nascente também está nessa cota, mas a gente faz diversos trabalhos com manutenção dos corpos hídricos, e aí assim, se a gente pensa em não jogar lixo, você mantém daí o rio limpo. Ali, né? Isso, exatamente. Então, a ideia é que as pessoas cuidem do ambiente e isso sempre vai resguardá-la na água. Então, eu sempre tenho que ter a imagem de que se eu cuido de mangue, eu preservo a água, se eu cuido de nascente, se eu cuido do mata ciliar, né? Se eu cuido do meu resíduo, ele não vai parar no rio.
se eu cuido de processos de desmoronamento. Então, essa verba que vem da Águas de Joinville nos ajuda em todos esses programas e sempre com muita educação ambiental. O teu trabalho, o teu projeto principal hoje na Fundema, assim, com a sociedade, é a educação ambiental, né? Isso, São sempre, esses aí, né? Sempre. Esse Vou deixar de presente para o senhor esse daqui. Tá? Isso, muito obrigado. Mas eu gostaria de voltar ao tema das embalagens na saída dos caixas nos supermercados, que nos Estados Unidos se usa muito saco de papel. Sim. Reforçado, né? E existem pessoas que criticam essa questão de se usar papel porque diz que é mais poluidor do que o próprio plástico. Que na realidade depende como ele é a feito. desculpa também é de que o papel, o saco de papel exige plantio de árvores. Mas hoje a gente tem tanto reaproveitamento, né? A sustentabilidade das florestas hoje está acontecendo muito positivamente no Brasil. Sim. Então, quanto nós exportamos de celulose para fora do país. Exato. Não, e a própria reciclagem, hoje como se faz reciclagem de papel, é fantástico. Fortíssimo, né? E faz muito bem feito. Então, o consumo de água, porque antes um dos problemas da reciclagem, o pessoal achava bonito usar aquele papel reciclado, né? E aquilo gastava uma água que era um negócio, né? Hoje a técnica melhorou muito, reduziu muito o consumo de água para reciclar o papel. Então, essa justificativa, acho que o que acontece para a gente aqui é que o papel ainda é muito caro, né? Trocar a sacolinha plástica pela sacolinha de papel. Agora, uma coisa que nós como consumidores podemos exigir, que a sacolinha do supermercado seja mais forte, para que eu possa usar 2, 3, 4, 5 vezes, que eu não tenha que colocar, né? Tem umas que tem que colocar 3. Então, essa conscientização não é nunca mais usar saquinho de plástico, mas é como usar. Qual é a qualidade dessa sacola? Você tem que imprimir a sustentabilidade em cima de qualquer produto que tem, né? Exatamente. O consumidor hoje ele está muito bombardeado por plástico, né? Por muitas embalagens, né? Mas o programa vai então encerrando esse primeiro bloco e nós em seguida vamos voltar com a Ecologia em Ação com a Raquel, ainda tratando do assunto Fundema e alguns temas importantes da Fundema. Então, a Ecologia em Ação vai voltando com os telespectadores, tendo aqui a presença da nossa convidada especial, que é a Maria Raquel de Matos. Ela é nascida em Campinas e hoje nós temos o prazer de tê-la como presidente da Fundema. Raquel, nós temos mais algumas questões a tratar aqui. É a questão a demora de atendimento. No telefone nós temos diversas vezes problemas. Muitas vezes é muita musiquinha, muita propaganda no telefone, e isso às vezes o interurbano fica muito caro. Eu tenho que pensar no indivíduo que está telefonando de fora. Se bem que a Fundema é municipal, né? Mas quando você tem uma organização que recebe telefonemas através daquele programa automático, às vezes você fica quase 2 minutos escutando propaganda sem necessidade e pagando a conta, né? Mas eu acho que é possível melhorar, tudo é uma melhoria contínua, Com né? certeza. Vocês têm, logicamente, implantado a ISO 9001 lá na Fundema, né? É uma norma da qualidade, então é a melhoria contínua que tem que ser aplicada. Nós colocamos até recentemente no atendimento uma caixa para sugestões e elogios, reclamações. Né? E nós temos tido assim devolutivas muito interessantes e que já conseguimos avançar com esses pedidos do contribuinte. Mas também a demora, muitas vezes, é no próprio processo do licenciamento ambiental. Se bem que muitos processos em outras épocas, e hoje já não é mais assim, mas eram processos que entravam com muita deficiência, muita problemática, incompletos, e com peças técnicas ruins, e com profissionais não apresentando RT, e muito duvidoso tudo, né? Eu até faço essa sugestão para quem contrata um serviço ambiental, de que a pessoa conheça um pouco sobre a consultoria que ela está contratando. Pegue algumas informações. Sabe como a gente vai comprar uma casa e quer saber do construtor quais outras ele fez? A mesma coisa. Um consultor, ele não pode simplesmente ir lá na Fundema, protocolar um documento e dizer assim, pronto, dei entrada no licenciamento ambiental. Porque daí aquilo vai para a mesa do técnico, ele olha, falta isso, responde o ofício.
Aí o consultor ganha tempo para gerar os documentos, né? Então, hoje a gente só recebe a documentação se ela estiver completa. Se tiver faltando um dos itens que está na instrução normativa, o protocolo já rejeita ali embaixo. E você tem no protocolo um profissional que vai analisar isso antes? Sim. Eles estão sendo treinados pelos próprios técnicos. Sim. Então, são funcionários da Fundema, treinados pelos funcionários da Fundema, para poder organizar isso melhor. Uma outra coisa que checklist, né? Isso. Uma outra coisa que vai nos ajudar bastante é o programa que nós estamos comprando de computador, que também não vai deixar entrar documentos faltantes, porque ele vai bloquear a entrada do protocolo. Né? Então já não vai mais ser uma coisa humana. E o profissional que protocolar um processo na Fundema, ele vai ter acesso via computador também, via internet? Nós estamos nos passinhos de formiga, mas que assim, como não tinha nada, para mim já é um grande avanço, né? Certo, primeira coisa, o nosso site está entrando no ar, né? Ele já teve que tirar por causa da propaganda eleitoral, para tirar tudo que era do prefeito, então ele está voltando para o ar. Ali a gente já vai ter os protocolos que as pessoas têm que ir até a Fundema buscar, vai poder gerar em casa. Ainda não é aquela coisa de já preencher e encaminhar via internet, né? Ainda tem que levar presencialmente. Mas a ideia é justamente essa, que como tem o portal de transparência, que as pessoas acompanham os seus processos já, do que está na Secretaria de Administração, no CEINFRA, na Fundema também vai ter a forma dele saber em que pé que está. Tinha que responder um ofício, foi respondido, agora está em fase final de análise. Que a pessoa possa acompanhar via internet os seus processos e saber quanto tempo falta. Isso seria ideal porque é muito burocrático, o pessoal se queixa muito da burocracia desses processos mais antigos que estão lá dentro, né? De que cada vez mais pedem mais documento, aí atendem aí mais documento, Isso que a gente quer brecar com a história de dar entrada no protocolo completo, porque daí não tem mais o que pedir. Aquilo lá, a não ser que tenha gerado uma dúvida e a gente precisa de uma outra análise só por causa, né, para dar segurança, mas isso é um caso ou outro, né? Isso, E os consultores experientes, eles já sabem, essa área aqui é uma área sujeita a alagamento, vamos pegar um laudo hidrogeológico. E antes da gente pedir, ele já protocola, porque é uma pessoa experiente. A cidade tem muitas áreas de alagamento, né? Muitas. E quando há um caso desse de alagamento, sai o licenciamento ambiental daí? Aí tem que ter medidas que diminuam, aí vai depender da área, né? Mas vamos supor que seja pouco. Então, o sistema de drenagem vai ter que ser muito bem feito, todo o entorno da área tem que ser contemplado, porque não adianta a pessoa no empreendimento resolver a drenagem dele e jogar água para os terrenos do lado, né? Então, todo esse estudo e os projetos têm que contemplar o entorno. Se isso for possível de resolver, aí libera o licenciamento. E também tem alguns casos que os analistas da Fundema, alguns têm assim dado pareceres meio draconianos, meio pesados demais. Então, eu tenho, por exemplo, o conhecimento de uma pessoa que ligou aqui para o programa se queixando de que o licenciamento dele, além de ser muito demorado, que já está desde 2009 na Fundema, ele não consegue aprovação e teve um cancelamento porque ele foi qualificado, é uma lavanderia, tem 4, 5 máquinas de lavação. Ele foi qualificado como indústria de tinturaria com estamparia. Quando não é, qualquer prédio de condomínios hoje tem uma lavada. Então, o indivíduo ficou possesso quando recebeu a carta, né, do cancelamento do processo dele. Queria já ir lá para quebrar tudo, mas a gente segurou, né? Disse, não, deixa, a gente vai te orientar, consultar alguns profissionais aí para ver como é que se deve agir, né? Mas a gente vê que também tem muito profissional que muitas vezes acha que fez tudo certo e na realidade não fez, né? E tem também aquelas pessoas que falam assim, olha, o meu processo está lá desde 2010, mas a entrada foi totalmente errada da forma, né? Exatamente. Então, tem casos de atraso, principalmente na área de indústria, nós temos atraso. Temos trabalhado muito nisso, trouxemos estagiários, chamamos funcionários novos do que se foi permitido nessa época, nesse ano eleitoral. O que foi permitido nós chamamos para dar celeridade. A parte de condomínio, por exemplo, que nós estávamos atrasados quase um ano, hoje estamos 3 meses. Então, quer dizer, mais um pouquinho, aqueles 60 dias do decreto, está resolvido. Como é que está a questão do tratamento dos efluentes sanitários de um prédio, 10, 12, 15 andares? Essa norma
da ABNT para o cálculo da fosse do filtro está sendo observada na Fundema? Nós estamos até com um engenheiro sanitarista novo, assim, que trabalha só com essa parte, porque aí depende. Se passa a rede coletora, nós estamos priorizando a rede coletora. E então, há tratamento daí? Não, se tiver a rede coletora não precisa, porque vai para uma estação. Isso, porque daí vai para uma estação de tratamento, né? Sim. Então, para isso, no licenciamento tem que ter um ofício da Companhia Águas de Joinville dizendo se ali vai passar, até entrar em funcionamento, se vai passar ou não a rede coletora, que já encaminhe, claro, né, para a estação de tratamento. Não adianta só coletar, tem que tratar. Caso não tenha, aí tem que ter, são duas situações, depende do número de moradores, e agora eu não sei te precisar certinho, faz a fosse filtro com uma dimensão apropriada, ou dependendo do condomínio tem que ter o próprio tratamento naquele local. Exatamente. Que tem uma nova resolução do CONAMA, você deve conhecer, a 430, né? Ela é muito rigorosa na análise dos efluentes, porque, de acordo com a 430, somente residências unicelulares, unifamiliares, têm direito a lançar o efluente doméstico sanitário direto dentro da rede. Mas aí é por causa da estação de tratamento, né? Se você não tiver uma condição eficiente, porque o que acontece? A fosse filtro também, se ela não tiver uma manutenção adequada e constante, também não vai funcionar. Também não vai funcionar. Então, a garantia de lançar na captação do esgoto e ir para uma estação que tem constantes análises, acompanhamento, dá uma garantia muito melhor. Tanto que se for ali na estação do Jarivatuba, você vai olhar a qualidade da água que é lançada no corpo hídrico depois da estação de tratamento, é muito boa. Então, tem peixe, tem animais, tem tudo lá, né? Tanto é uma garantia desse tratamento. A ampliação do tratamento de esgoto é muito melhor do que pensar na fosse filtro, que tem um custo muito grande e que nem sempre vai ter a eficiência desejada, né? Ter a fosse filtro não é garantia que vai ter o esgoto tratado. Nós temos alguns problemas analisados antes aqui no programa que diziam respeito, não é da tua gestão, mas é de gestão anteriores, é que a licença ambiental foi concedida pela Fundema para terraplanagem e desmonte de morro. Então, existem alguns casos, um deles é na rua Leopoldo Fischer, onde foi feito uma terraplanagem e colocou em risco o prédio que está ao lado. Está parado lá, mas não houve assim uma remediação. O problema continua. Logicamente deve estar na justiça isso aí, e a justiça não liberou nada ainda para fazer a remediação. Mas o risco dos moradores na redondeza que tem chegado ao programa, eles dizem, olha, deviam consertar isso aqui para não colocar as nossas casas em risco, que o barranco aqui está chegando, está rachando tudo. Chuva forte faz muita sujeira. Tal. Então temos um outro caso naquela rua que vai para o Jardim Paraíso. Sim. Lá tem uma terraplanagem que alcançou a cota 140 dentro do Morro do Iririu. Então, também oferece um risco enorme e não foi feita a remediação. Quando tem o embargo, se oferece risco, ele tem que fazer. Tem que fazer, né? E tem uma outra situação também na rua Santos Dumont, na metade dela, onde está sendo retirado o material, mas continuam tirando o material entrando na cota, que também está numa cota bem alta ali, acima da cota 40 bastante. Está na cota 80, 85 ali. Ali então, antes do cruzamento, né, com a Tuiuti, isso tem sempre sido questionado, inclusive pela Associação do Meio Ambiente, que eu faço parte, isso é discutido lá dentro das reuniões, né? E eles então sempre evocam, puxa, será que o judiciário não manda fazer uma remediação para segurar isso, para tratar essa questão? O nosso problema é que o judiciário né? anda numa velocidade muito aquém do que a gente precisaria para essa proteção ambiental, né? Muitos dos embargados respeitam, fazem o talude de contenção e a gente espera a decisão da justiça, né? Mas alguns têm o desrespeito, vai lá, apreende as máquinas, eles compram novas e assim, fica aquele crime vicioso, né? Então, a Fundema tem com os fiscais um poder de polícia, de embargo, de retirada dos equipamentos, mas a pessoa vai lá, coloca de novo, o processo se não tiver uma denúncia, então, teria que ser um caso mesmo para o Ministério Público. A população tem que ajudar mais, né? Tem que ajudar, e o Ministério Público tem que ser o defensor também do poder público, né? Porque ele é o defensor, né? Deveria ser nesse sentido de atuar o cidadão até comum, né? De que ele seja responsabilizado pelo estrago que faz.
Raquel, nós temos assim alguns problemas sérios em Joinville. Nós temos agora em campanha política e tem um dos candidatos que está falando na questão de reurbanização dos mangues. Que perigo, né? Então eu gostaria que você, como bióloga, me explicasse que o mangue é uma área de preservação permanente, ela é o intocável, sagrada. Ela é o bioma, é uma fértil berçário do mar. Exatamente. E esse candidato está encorajando os eleitores a continuar a invasão. Então isso nos preocupa bastante, nós já chamamos a atenção até no programa anterior para que o Ministério, a Justiça Eleitoral tome a consciência disso. É um problema sério que não pode usar crimes do passado para conseguir voto agora. Isso é algo estarrecedor. Então a gente fica pasmo pela coragem, a audácia do marqueteiro de ter feito isso. Porque qual é a dignidade? É tirar a pessoa que fez uma invasão porque não tinha condições de moradia e colocá-la num local certo, digno, construído para a moradia. Exatamente. Não é? Como tem esses programas da minha porque foi feito claro dentro do mangue. Porque isso diz o quê? Vai lá e a terra que depois eu te dou a escritura e fica tudo certo. E o SPU também está errado. Valeu, muito obrigado. Hein? Obrigado. Até o próximo programa. Até.